Fala galera, beleza? Vocês também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, literalmente a direita tá pegando fogo. Como assim? A gente tem hoje, né, uma divisão muito significativa entre a direita mais liberal e a direita mais conservadora, com alguns perigos envolvendo ali, principalmente o Flávio Bolsonaro, o Alan dos Santos, pra quem não sabe, né, do canal Terça Livre, Nando Moura, Bernardo Kidd, enfim, galera. Que nem eu sempre falei pra vocês. Quando você chega no poder, a coisa fica muito mais complicada. A gente percebeu isso com a esquerda, né, que parecia única. Até a eleição do Lula, aí depois separou em PSOL, PCdoB, uma série de briguinhas internas ali, o socialista, marxista, social-democrata, etc. E a direita está experimentando isso agora nesse momento. Quer entender, galera, toda essa confusão a respeito também da CPI da Lava Toga? Se vocês querem saber mais, então, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que aqui tem muito mais pra você de notícias, geopolítica, enfim, tudo que você quiser saber pra se manter sempre bem atualizado, belezinha? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, pra quem não sabe, o Flávio Bolsonaro, ele é o senador, né, atual senador pelo Rio de Janeiro, é um dos filhos do Bolsonaro, o famosíssimo 01. Ele tem uns casos, não dá pra afirmar nada, claro, né? Mas tem uns casos suspeitos ali com o Queiroz, com alguns assessores, a tal da rachadinha, ele contratava funcionários desde que o funcionário devolvesse para ele parte do salário que ele recebia, e quem provavelmente era o cara que fazia essa ligação era justamente o Queiroz, que também tá ligado com milicianos, enfim, a região de Rio das Pedras, né, no Rio de Janeiro. É uma história bastante complicada, digamos assim, no mínimo complicada, tá? Para usar um eufemismo bem interessante. Acontece que, galera, em conjunto com isso, a gente teve alguns ministros da STF, lembrando que o ministro da STF, para ser eleito, ele tem que ser indicado pelo presidente da República, ele tem cargo vitalício, são 11 ministros, né? Então todos eles foram indicados pelo presidente da República, e o STF, ele teoricamente é o guardião da Constituição. Ele é o poder judiciário, o representante máximo do poder judiciário, e ele tem que proteger a nossa Constituição, ele tem que julgar para ver se as coisas estão sendo feitas de acordo com a nossa Constituição. Só que eles, hoje, digamos assim, estão meio que super poderosos. Você não pode fazer quebra de sigilo bancário, você não pode fazer investigações, etc. E existiam algumas suspeitas, também não dá pra falar, né? Mas suspeitas, principalmente envolvendo alguns dos ministros, o Gilmar Mendes, pra vocês terem uma noção, tá? Um dos exemplos aí. Beleza, isso foi cancelado. Eles falaram que não podia mais, que não pode fazer investigação, nem nada do gênero. Por isso, o Senado, ele começou a pedir uma chamada CPI. Uma CPI da chamada Lava Toga, ou seja, vamos tentar investigar esses ministros para saber o que eles estão escondendo, para saber se tem, se pode quebrar o sigilo bancário, se eles estão envolvidos em algum escândalo, coisa que valha. Porque é muito difícil a gente saber se eles estão envolvidos ou não, a gente não pode fazer nada contra eles, eles são literalmente super poderosos. E lembrando que uma CPI é um inquérito, ou seja, você não está condenando o cara, você está literalmente, galera, tá falando assim, você está perguntando, você está investigando. Lembrando que o Senado também ele não pode fazer nada, o que ele pode fazer é fazer esse monte de pergunta, né, instalar a CPI, fazer a investigação e mandar para o Ministério Público. Aí o Ministério Público sim, né, vai ter o papel do desembargador, do procurador e tal, para fazer as denúncias aí contra os supostos ministros, né, aliás, os supostos irregularidades dos ministros, por exemplo, aí o Gilmar Mendes, tá? Beleza. Acontece que o Flávio Bolsonaro, ele está sendo investigado por vários órgãos também, o Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive pela STF. E a gente percebe que o Flávio Bolsonaro, ele foi contra a assinatura da CPI da Lava Toga. E não é que ele foi contra, ele mobilizou vários senadores a serem contra a CPI da Lava Toga. Por que ele está sendo tão assim contra que se investiguem o poder judiciário, que se investiguem os ministros da STF? Será que é porque os ministros da STF, eles podem, se o Flávio Bolsonaro articular para as pessoas votarem a favor da CPI da Lava Toga, os ministros da STF, eles podem ir contra o Flávio Bolsonaro e incriminar o Flávio Bolsonaro? Galera, percebe que levanta um pouco de suspeita isso? A grande justificativa que parte da direita hoje está querendo mostrar é que, na verdade, uma CPI da Lava Toga paralisaria projetos que seriam muito importantes para o Brasil, como, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma tributária, coisa que o valha. Miguel, tá bom? Convenhamos, galera, uma CPI não imobilizaria um Senado, não tem nada a ver, coisa do gênero, tá? E que seria mais fácil fazer um pedido de impeachment direto pelo ministro da STF. Até porque, galera, isso é uma coisa que o Gilmar Mendes já falou, que se realmente a CPI da Lava Toga for pra frente, eles vão considerar, o STF vai considerar inconstitucional. Uma série de juristas, inclusive a Janaína Pascoal, para quem não conhece, deputada estadual por São Paulo, uma das líderes do processo de impeachment da Dilma, também já falou que não é inconstitucional, que os ministros da STF, eles são pessoas e podem sim ser julgados ser investigados, aliás, sem nenhum tipo de problema. Mas enfim, a STF consideraria inconstitucional.
Esse argumento, ele é completamente sem lógica, porque, convenhamos, para você instalar uma CPI, você precisa de um número de assinaturas, se não me engano, de 23 ou 24 assinaturas. Tá difícil para conseguir fazer 23 ou 24 senadores assinarem para fazer uma investigação. Para você ter um pedido de impeachment, você precisa ter 2/3 dos senadores, ou seja, 54 senadores. Se para assinar, convencer 23 a assinarem já tá difícil, imagina você convencer 54 a votarem, tá a cara aberta ali para votar. Não dá, né? Eu acho que a CPI da Lava Toga, por exemplo, ela vai ser, nossa, meu Deus do céu, vai afastar? Até não, por quê? Olha o caminho que vai seguir, né? O Senado vai investigar, vai mandar para o Ministério Público ele pode acusar, e quem vai investigar? O STF, sabe quem que é? O STF. E convenhamos, galera, os 11 ministros, eles são completamente corporativistas. Mas, na minha opinião, eu acho super importante fazer uma CPI da Lava Toga, por quê? Porque mobiliza a opinião pública. A opinião pública é super importante para, por exemplo, vamos imaginar que a CPI da Lava Toga, ela é levada para frente e tal, e mostra que durante essa investigação, que existiam coisas suspeitas aqui, que o Ministério Público teve razão. Isso vai mobilizar com que senadores sejam pressionados a votarem favoráveis a um processo de impeachment, por exemplo, de algum, sei lá, ministro do STF. Isso não é uma quebra de autonomia dos 3 poderes. Não existe uma ditadura do legislativo, uma ditadura do executivo nesse fato, percebe? É uma coisa natural da democracia. A gente tem hoje, galera, ministros do STF que são extremamente poderosos e que não podem fazer nada contra eles. Por quê? Porque todos os princípios constitucionais, eles se protegem. Convenhamos, galera, qualquer coisa o STF pode falar assim, estamos investigando, não, ó, eu achei essa brecha, lembrando que a nossa Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, ela é extremamente aberta e, digamos assim, dá pra você interpretar de várias maneiras. O STF vai lá, não, ó, esse inciso aqui, ó, ele tá falando que não pode, segundo a minha interpretação, que não pode investigar a gente. Ele vai lá e cancela. Com toda certeza hoje, o Poder Judiciário, né, o STF, é o mais poderoso dos 3 poderes. Não existe uma isonomia hoje dos 3 poderes no Brasil, sendo que o Judiciário ele é o mais, assim, não dá pra investigar, eles não dá pra fazer nada contra eles, e literalmente, galera, eles são super poderosos, ok? E isso vem causando um racha na direita, né? A gente percebe que tem uma direita que está sendo contra o Flávio Bolsonaro e tal, e existe uma direita hoje que está sendo favorável ao Flávio Bolsonaro, comprando esses argumentos que pra mim não tem nenhum tipo de sentido, percebe? Para vocês terem uma noção, dizem até que a indicação do Augusto Aras, para quem não sabe, né, foi indicado para ser o novo Procurador-Geral da República, que é o líder do Ministério Público, tem a ver também com o Flávio Bolsonaro. O Augusto Aras, ele é um cara que ele foi elogiado pela esquerda há muito tempo atrás, né, fez festinhas ali pro Zé Dirceu ou coisa que vale, e hoje em dia ele se diz um conservador, né? Ele já elogiou, por exemplo, o Che Guevara, o MST, etc., e hoje está falando que ele é um conservador. As pessoas mudarem de ideia, galera, sem grande problema, e também não estou condenando alguém que defende o Che Guevara ou que seja contra, enfim, não estou falando isso. Mas é, no mínimo, incoerente o Bolsonaro, que é tão conservador, tão direita, indicar um cara que tem um passado não tão distante, tão de esquerda assim. Dizem que é porque ele tem um bom ali, né, uma boa circulação, tanto com os senadores mais à esquerda, por exemplo, o PT comemorou a sua eleição, quanto com a galera de direita, inclusive com o Flávio Bolsonaro. E aí, se o Ministério Público, por exemplo, que for indicado pelo Augusto Aras, já for contra uma possível investigação, é um órgão a menos para investigar o Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro convencer os senadores a não abrirem a CPI da Lava Toga, é o STF não investigando o Flávio Bolsonaro. Ou seja, galera, na minha concepção, isso é totalmente contra o que foi prometido, né? Essa ética do governo Bolsonaro. Não, nós somos o princípio da ética, da legalidade, etc. A gente está vendo que de velha política ainda tem muito nesse atual governo, infelizmente, né? Tudo bem, galera? Deu para entender toda essa confusão aí? Se vocês entenderem então, ó, e gostaram, né? Deixe seus comentários, quero saber a sua opinião. E é isso aí. Beijos, abraços, tchau. Até o próximo vídeo. Falou!